Olá, galera, tudo bem? Vamos para a nossa aula de literatura, tá? Hoje com o tema As Vanguardas Europeias, que no nosso livro está no capítulo 4, na página 52, e no nosso material, no livro, vem com Vanguardas em Ação. A gente sabe que no Enem está na área de linguagens e códigos e suas tecnologias, e vem como se fosse o conteúdo de língua portuguesa. Nós temos, no nosso livro, a gente viu ainda em sala de aula, no início, que as vanguardas vieram com a ideia de liberdade de criação, né? O combate ao passado. A gente vê aqui como antipassadismo cultural e liberdade de criação são as marcas principais da arte moderna. Era esse o princípio que unia diversas correntes artísticas que surgiram na Europa e no Brasil no início do século XX. Então, olha só, a Europa estava em clima de descontentamento diante dos progressos industriais, dos avanços tecnológicos, das descobertas científicas e médicas, como a eletricidade, telefone, rádio, telégrafo, vacina antirrábica, os tipos sanguíneos, o cinema, raio-x, submarino, produção do fósforo. Ao mesmo tempo, a disputa pelos mercados financeiros, fornecedores e compradores. Isso ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Olha só, o clima estava propício para o surgimento das novas concepções artísticas sobre a realidade. Surgiram inúmeras tendências na arte, principalmente manifestos advindos do contraste social. De um lado, a burguesia eufórica pela emergente economia industrial, e do outro, a marginalização e descontentamento da classe proletária e a intensificação do desemprego, especialmente após a queda da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Olha aí. Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possuem as ações na Bolsa de Valores de Nova York, e milhões de norte-americanos tinham investimento nessas ações. E aí, no mês de outubro, em 1829, percebendo essa desvalorização das ações das empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. E esse efeito, na época, foi devastador, pois as ações se desvalorizaram tanto em poucos dias. Pessoas que eram muito ricas ficaram pobres da noite para o dia. E o número de falências de empresas foi enorme, e o desemprego chegou a atingir quase 30% dos trabalhadores na época. No Brasil, o Brasil, por sua vez, passou de escravocrata para a mão de obra livre, da monarquia para a república, na época. E aí vem uma perguntinha aqui para nós. Você sabe o que são as vanguardas europeias? E aí? Alguém se arrisca a responder? Baseando-se naquilo que a gente já viu em sala de aula? Olha aí, para nos ajudar. Chamamos de vanguardas europeias o conjunto de tendências artísticas vindas de diferentes países europeus. Qual era o principal objetivo? Levar para a arte o sentimento de liberdade criadora, a subjetividade e até mesmo certo irracionalismo, sobretudo em um contexto em que as correntes filosóficas de cunho positivistas influenciavam toda a produção artística. Olha aí, os movimentos de vanguarda emergiram nas duas primeiras décadas do século XX e provocaram uma ruptura com a tradição cultural do século XIX, influenciando não apenas as artes plásticas, mas também
outras manifestações artísticas, entre elas, né, a literatura, que é o nosso caso aqui. Olha aí. Explicando um pouquinho aí, né, de onde vem a palavra vanguarda, né, que vem do francês, e que significa marcha, né, na frente. As correntes de vanguarda, embora apresentassem propostas específicas, pregavam o mesmo ideal. Qual era esse ideal? Era preciso derrubar a tradição por meio de práticas inovadoras, capazes de subverter o senso comum e captar as tendências do futuro. Olha aí. Essas propostas, incompreendidas à época, em virtude principalmente do contexto conservador no qual estavam inseridas, adquiriram importância histórica e influenciaram o trabalho de vários artistas no mundo. No Brasil, elas estiveram intrinsecamente relacionadas com a primeira geração do modernismo, uma vez que seus representantes, presentes na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas ou na música, contagiados pelo sentimento de renovação, observaram as necessidades de alinhar o pensamento artístico brasileiro às vanguardas que surgiram na França no início do século XX. O que a gente viu lá, né, a Semana de Arte Moderna, foi o pontapé para o estilo modernista. Olha aí. Quais são as principais correntes, né, de vanguarda? As principais, a gente tem aí no nosso material, no nosso livro, nós temos o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E a gente vai ver aqui, né, no nosso material, que a corrente de vanguarda, né, é um movimento que discute o conhecimento ideológico na arte. Essas vanguardas europeias anunciavam e deliberavam uma subversão radical da cultura e dos costumes sociais. Olha aí, mais uma vez explicando que ela vem, né, do francês e é um termo militar que significava, né, aquele que vai à frente do comando, que está no comando. E a partir do início do século XX, passou a ser empregada para designar aqueles que no campo da arte e das ideias estavam à frente do seu tempo. Elas surgiram no início do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial e findando no início da Segunda Guerra Mundial. Foi um movimento em que as produções artísticas cessam diante do terror nazista. Olha aí. O primeiro deles é o futurista, a arte da destruição. No nosso material, o futurismo, ele aparece como arte em movimento. A arte em movimento. E após a publicação, em 1909, do Manifesto Futurista, que define o perfil ideológico do movimento, Marinetti lançou em 1912 o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, cujas propostas representavam uma verdadeira revolução literária. Entre essas propostas, a gente vai ver aqui no nosso material, tem também no nosso livro, na página 55, estão a destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade, o emprego dos verbos no infinitivo, com vistas à substantivação da linguagem, a abolição dos adjetivos e dos advérbios, o uso do substantivo duplo no lugar de substantivo acompanhado de adjetivo, tipo praça, funil, mulher, golfo, e também, né, a abolição da pontuação, que eles substituíam essa pontuação gramatical por sinais matemáticos e também por símbolos, né, musicais. E a destruição do eu psicologizante. Olha aí, ó. O Manifesto Futurista, de autoria do poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, é publicado
em Paris em 1909. Quais eram as propostas? O movimento propunha a ruptura com o passado, mais que isso, destruí-lo, né? E exaltavam a velocidade, o progresso, a coragem, a audácia e a revolta, o soco, a bofetada, a guerra, que eles consideravam a única higiene do mundo. Pregavam a demolição de bibliotecas e museus, além de combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Outras características, que é aquilo que a gente já mencionou antes, né? Todas aí, ó, vocês podem acompanhar na página 55 do nosso livro. Já mencionei todas elas, não vou estar aqui repetindo. Olha aí. Em 1912, surge um manifesto técnico da literatura futurista, propondo a destruição da sintaxe, eliminando os adjetivos, advérbios, e usar os substantivos como eles são, né, de princípio, como nascem. Trocar os sinais por símbolos, né, matemáticos e notas musicais. No caso, trocar as pontuações gramaticais. E vale ressaltar a total identificação entre o movimento e o seu líder, né, a ponto de virarem sinônimos. Futurismo é sinônimo de quem? De Marinetti. E a partir de 1919, as evidentes afinidades do movimento com o fascismo de Mussolini. Olha aí. Um exemplo aí, né? Ode triunfal. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmos retido nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Eu tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. Ou melhor, e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. A gente vê aqui, ó, uma tela que vocês podem contemplar aí no nosso material. Está na página 53. Inclusive tem uma atividade para ser feita sobre esse texto aí, né? Que é um manifesto futurista de Filipe Tomasi, que você pode, né, tentar fazer em casa essa atividade. Olha aí outro exemplo. A rua entra na casa, de 1911. O que a gente pode imaginar aí? Né? Que há um emaranhado de pessoas, casas, representando justamente a ideia do autor de que as casas e ruas estão se encontrando. Ou seja, que aí retrata as grandes metrópoles, né? As casas invadindo as ruas, e aí ele coloca como a rua entra na casa, fazendo aí uma oposição de ideias. E o nosso próximo é o expressionismo. E você pode observar, né, aí na página 57, a expressão da dor humana. No nosso livro ele traz a liberdade na expressão do mundo interior. E no começo do século XX surgiu um grupo de pintores chamados expressionistas na Alemanha, e
fauvistas na França. E eles, curiosamente, né, tinham o objetivo de combater o impressionismo, tendência da qual eles provinham. A gente vê aqui, olha aí, ó. Na França e na Alemanha, no início do século XX, surge um grupo de pintores chamados, né, expressionistas, né, na Alemanha e fauvistas na França. Qual era o objetivo deles? Expor a subjetividade do mundo interior do artista. E isto implicava no distanciamento da beleza, seja pela caricatura, né, que é o resultado da distorção da imagem, seja pela expressão de sofrimento humano, como a pobreza, a violência, paixão, visão da morte, né, e outros sofrimentos humanos. Olha aí. Poema de Augusto dos Anjos. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Continuando aí, ó. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que vento produz tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Porque ele faz uma comparação, né, do animal, do morcego, com a consciência humana. Querendo dizer o quê? Que por mais que se faça pelo homem, se você deixar de fazer uma vezinha, você torna-se, o ser humano torna-se como um morcego, está lá para lhe ofender. No caso aqui, no pescoço, né, do eu lírico. Olha aqui, o grito, né, que é um dos quadros que representa aí o expressionismo. Tem no nosso material, você vai observar aí, tem a Dança da Vida, aí na página 57. Também um outro quadro do mesmo autor, do Edvard Munch. Outro deles, né? Os Retirantes, de Portinari. Aí também retratando, né, a pobreza. Temos agora o cubismo. O cubismo, voltando aí na página 56, o nosso livro ele vem como a simultaneidade de perspectivas. Aqui no nosso material vem a realidade em formas geométricas. E para Pablo Picasso, né, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. A gente sabe que esse movimento cubista teve início na França em 1907, com o quadro Les Demoiselles de Vauguyon e do pintor espanhol Pablo Picasso, que a partir daquele momento, em torno de Picasso e do poeta francês Apollinaire, formou-se um grupo de artistas que cultivava as técnicas cubistas até o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Então, olha aí, ó. O cubismo nasceu das experiências de Pablo Picasso e Georges Braque, em 1907. A pintura, né, valorizava as formas geométricas, como os cones, esferas, cilindros, etc. E objetivava revelar o objeto em seus variados ângulos. Olha aí. Na literatura, o cubismo viveu seu primeiro momento com o Manifesto Síntese, assinado por Apollinaire e publicado em 1913. E neste caso, buscava se aproximar ao máximo das várias manifestações artísticas, como a pintura, música, literatura, escultura, né? Ressaltando a importância dos espaços em branco
e em preto da folha de papel e da impressão tipográfica. Propunha ainda as palavras em liberdade, a invenção de palavras e a destruição da sintaxe já condenada pelo uso. Olha aí. É o poema concreto, né, de Apolinário. Um formato aqui da famosa torre, né? Todo mundo conhece, ouviu falar da Torre Eiffel. Olha como é que estão dispostas as palavras. Observe que está em francês, né? E que possivelmente não entenderíamos esses significados e o porquê de ele ter colocado as palavras nessa disposição. Mas para o poeta era justamente para quebrar, né, as ideias do passado, de colocar as palavras, né, sempre em ordem. Então aqui ele colocava isso em forma de arte. Outra aqui, olha. Pablo Picasso. Os três músicos. Se a gente observar, você vai ver aqui, ó, como se fossem três pessoas. Né? Temos aqui instrumentos musicais, notas musicais, que pelo título a gente consegue entender que realmente está falando aqui da música, né? Da musicalidade. Então, seguindo, olha aí, ó. Isso aqui é a obra Les Demoiselles de Wagnon. Também está aí na nossa página do livro, no número 56, página 56. Que as mulheres da esquerda identificam-se com a cultura ibérica e as da direita revelam influência da arte negra, que o pintor, né, vinha pesquisando. Então, a explicação é essa, né? Que as mulheres da esquerda se identificam com a cultura ibérica e as da direita revelam a influência da arte negra, que ele vinha pesquisando na época. O dadaísmo. O dadaísmo você vai acompanhar aí na página 58 do nosso material, que no nosso material aqui está trazendo a arte que não é arte, mas é arte. No nosso livro diz a anti-arte, que durante a Primeira Guerra Mundial, né, a Suíça, por ter se mantido neutra no conflito, recebeu os artistas e intelectuais de todos os pontos da Europa, abrigando-se em Zurique. Alguns desses, que vinham fugidos da guerra, reuniam-se em um local chamado Cabaret Voltaire, que era o ponto de encontro, né, e espaço cultural onde é considerado, né, que nasceu esse movimento. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, como é que as palavras estão dispostas, né? Olha aí. Que a gente pode observar, olha aí, ó. Em 1916, em plena guerra, quando tudo fazia supor uma vitória alemã, um grupo de refugiados em Zurique, na Suíça, inicia o mais radical movimento de vanguarda europeia, que é o dadaísmo. Este movimento foi iniciado por Tristan Tzara em seu manifesto Dada em 1918. Uma explicação aí que significa essa palavra dada, no caso, né? Embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua utilização marca o nonsense, ou falta de sentido, que pode ter a linguagem, como na fala de um bebê. Para reforçar essa ideia, foi estabelecido um mito de que o nome foi escolhido aleatoriamente. Desta forma, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo-se um estilete sobre ela. Isso foi feito para simbolizar o caráter antirracional do movimento. Mas as características, né, do dadaísmo. Antes das características, a gente observa aí um pensamento, né,
do Tristan Tzara. Eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra manifestos, como sou também contra os princípios. E, olha aí, as principais características do movimento dadaísta. Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma forma nova, né, de dentro, ou melhor, e dentro de um contexto artístico. Aí leva-se em conta a irreverência artística, o combate às formas, né, de arte institucionalizadas, crítica ao capitalismo e ao consumismo, ênfase no absurdo, nos temas e nos conteúdos sem lógica. O uso de vários formatos, né, de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, etc. Eles usavam isso, né, na composição das obras de artes plásticas. Tinha também um forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo. Olha aí. O que ele sugere aqui, né? No caso do Tristan Tzara, que era um fundador aí do manifesto. Ele diz o seguinte, que para a gente fazer um poema dadaísta, só pegar um jornal, pegar uma tesoura e escolher no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recortar o artigo e em seguida, né, com a atenção, né, recortar com a atenção algumas palavras que formam este artigo. Colocar essas palavras dentro de um saco, agitar suavemente e em seguida tirar um pedacinho após outro. E ir conscientemente, né, copiando na ordem que elas são tiradas do saco. Que esse poema vai ter a tua cara. E aí ele é um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. O que ele quer dizer é o seguinte: para você, se você quiser fazer um poema, você vai num artigo de jornal com letras grandes, recorta, coloca num saco, e de acordo com que você vai tirando aleatoriamente as palavras, você vai escrevendo, e aí vai ter um poema que é a tua cara. Esse aqui, a gente observa bem na página 59, a gente tem essa obra de arte aí, que no nosso material é chamado de urinol de porcelana. Aqui ele traz, né, como a fonte. E agora nós temos o surrealismo. O surrealismo está aí também na página 59, que no nosso livro é o combate à razão. E aqui no material a gente vê a arte do sonho, do subconsciente, do não razão, da influência freudiana. O movimento teve início na França, a partir da publicação do Manifesto do Surrealismo, em 1924, de André Breton. Diversos pintores, né, aderiram ao movimento, interessados nas propostas de Breton, que, tendo sido psicanalista, procurava unir a arte à psicanálise. Olha aí. Reforçando. Ele foi lançado em Paris em 1924 por André Breton, que era um ex-participante do dadaísmo, que rompeu com o seu fundador, né, o fundador lá do dadaísmo, que era Tristan Tzara. É importante salientar que o surrealismo é um movimento iniciado num período entre guerras, entre as cinzas da Primeira Guerra Mundial e as experiências acumuladas, né, de outros movimentos. O movimento recebeu forte influência das teorias psicanalistas de Freud. E a partir daí, eles proclamam que a arte nunca pode ser produzida pela razão inteiramente desperta. É influenciado também pelo expressionismo, sondando o mundo interior em busca do homem primitivo, da libertação do inconsciente,
da valorização do sonho. Tudo isso aqui é as ideias de Freud. E olhe aí. Os escritores do surrealismo rejeitaram o romance e a poesia em estilos tradicionais e que representavam os valores sociais da burguesia. As poesias e textos deste movimento são marcadas pela livre associação de ideias, frases montadas com palavras recortadas de revistas e jornais, e muitas imagens e ideias, né, do inconsciente, como a gente já falou anteriormente. E no Brasil, né, a influência, né, das vanguardas. O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, é um bom exemplo de surrealismo na literatura brasileira. Ele foi escrito em apenas 6 dias, possuindo uma narrativa mágica quase automática, né? O autor elabora temas de mitologia indígena e de visões folclóricas. Aí um trechinho da obra. Nesse momento, um mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. No céu escampado da noite, não tinha uma nuvem, nem capim. A gente exagerava os conhecidos. Melhor, a gente enxergava os conhecidos. Os pais das árvores, os pais das aves, os pais das caças e os parentes manos, pais, mães, tias, cunhadas, cunhãs, cunhatãs. Todas essas estrelas piscando, bem felizes, nesta terra sem mal, adonde havia uma saúde e pouca saúde. Firmamento lá. E olha aí um outro poeminha surrealista, de Milor Fernandes. Gostaria, querida, de ser inesperado como a madrugada amanhecendo à noite, e engraçado também, como um pato num trem. Imagina aí, né? Com uma madrugada amanhecendo à noite e um pato dentro de um trem. E o Salvador Dalí é conhecido como o maior nome do surrealismo. Outra imagem aí, né, que é dele também, que é a desmaterialização do próximo à Rosa de Nero. Olha aí como é que as imagens estão dispostas. Olha aí. Essa aqui é a imagem que é o início do nosso capítulo, do nosso livro, né? Galateia das Esferas, de Salvador Dalí. No nosso material, ele traz esse subtítulo. No livro, ele traz Galateia e as Esferas. Para concluir, eu espero que vocês tenham gostado e continuem lendo o nosso livro, tá? Nós temos atividades que teremos que respondê-las numa próxima aula, tá? Tudo de bom para todo mundo e até o próximo encontro.